Olá, está começando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara mais um Brasil em Debate. Quais são as perspectivas econômicas para 2012? A crise na Europa turva o horizonte, mas o ano começou com algumas boas notícias por aqui. O crescimento da China, nosso principal parceiro comercial, foi maior do que o esperado e a indústria brasileira revela uma expectativa melhor de crescimento. O salário mínimo reajustado em 14% deve movimentar a economia. Mas, por outro lado, o FMI constatou que o custo de vida do brasileiro, medido em dólares, ultrapassou o do americano. Para debater todos esses aspectos, nós convidamos o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e o economista da Universidade de Brasília, Newton Marques. Agradeço muito a presença de ambos, aceitarem o nosso convite. Obrigado. Eu começo pelo senhor deputado Mendes Tame, fazendo uma pergunta mais geral. Qual é a perspectiva do senhor para o ano de 2012? Boas notícias? Ou está um pouco assustado com os ventos que sopram da Europa? Nós passamos o ano de 2011 praticamente sem nada novo. É um governo minimalista, que é minimizar o descontentamento. Para minimizar o descontentamento, não faz uma reforma, não prepara o país para o futuro. Vai levando. É uma política errática. Uma hora estimula o etanol, oferecendo dinheiro para produzir mais cana-de-açúcar. No mesmo dia, solta uma medida provisória que vai, com a CID, taxar o etanol. A questão também do câmbio, uma hora diz que vai controlar, outra hora que não é possível, porque se trata de câmbio flutuante. Na questão da proteção da indústria nacional também, há momentos em que parece que vai tomar medidas protecionistas, outra hora recua. É algo absolutamente errado. Ações pontuais e não sistêmicas. Sim, não há uma programação que nós imaginemos. Há um caminho a percorrer para preparar o país para o futuro, para aumentar a competitividade e para conseguir melhorar. É um desespero de conseguir, no momento presente, no curtíssimo prazo, passar de 3,5%, crescer 4%, independentemente do que isso significa para o futuro. E também uma grande dificuldade em cortar despesas. A máquina está inchada, cada vez mais inchada, praticamente, em termos nominais, quadruplicou o gasto com funcionários públicos, quase quadruplicou. Em termos nominais, descontando a inflação, é menor. Entre o primeiro ano do Lula e hoje, nós estamos gastando só com funcionários praticamente 200 bilhões de dólares por ano. É uma coisa inacreditável, incrível, e sem que a gente sinta uma melhora substancial na qualidade do serviço público na área de educação, saúde, segurança, não sente a diferença. E aumenta cada vez mais o número de pessoas contratadas, seja por concurso, seja por livre nomeação, um verdadeiro transatlântico da alegria, não é um trem da alegria, cada vez mais o número de pessoas são contratadas e um peso imenso sobre o setor privado e sobre o trabalhador, que tem que pagar essa conta e que vai, sem dúvida nenhuma, ser uma bola de chumbo amarrada na economia, dificultando a competitividade do Brasil com outros países. Professor Newton Marques, o senhor concorda que o governo está tendo uma dificuldade de ação nesse campo econômico e se ela está enraizada no quê? Na dificuldade de diagnosticar a economia diante desse horizonte turvado, como eu falei no início? O que eu vejo é que a dificuldade do governo está sendo de aumentar a capacidade produtiva da economia, aumentar a taxa de investimento. Então, eu não sei se, conforme o deputado falou, se eles estão com algumas atuações pontuais, não tem uma estratégia, porque é muito difícil você imaginar que o governo quer estar, né? Eu imagino assim, a presidenta Dilma, ela tem muito a projeção do governo anterior, do governo Lula. O governo Lula realmente fez coisas fantásticas e permitiu com que a economia, né, não atravessasse um período tão ruim, com a turbulência que teve com a crise internacional. Então, ela tem uma dificuldade, a meu ver, de descolar justamente das políticas
públicas, política econômica que vinha sendo, porque você vê que praticamente manteve muita gente do governo anterior. Mas a presidenta Dilma tem uma vantagem, né? Porque sendo economista, ela sabe onde é que estão os gargalos. Não adianta a gente imaginar que a economia pode crescer constantemente 6, 7%, ou ter um crescimento até superior a isso, se não resolver o problema da taxa de investimento e da chamada capacidade instalada da economia. Nós temos que ver isso, a questão da infraestrutura. Então, eu acho que a crise internacional traz um problema, evidente. Porque a partir do momento que você tem que rever aqui dentro toda uma política para trabalhar de forma anticíclica, que é, por exemplo, fazer uma redução de algum tipo de imposto, tentar dar um incentivo a um determinado setor, e você não olhar com um plano de médio e longo prazo, então isso daí é uma dificuldade a mais. Risco dos efeitos colaterais, né? Deputado Mendes Tami, o professor Newton Marx levantou a questão da nossa taxa de investimento ainda ser muito baixa. E taxa de investimento depende do combustível dela, que é taxa de poupança. Sem uma boa taxa de poupança, não temos taxa de investimento. O brasileiro, apesar de começar a poupar um pouco mais, ainda poupa pouco. O brasileiro, não só o brasileiro comum, né? A sociedade como um todo, as empresas, o próprio governo. Como atacar essa dificuldade da nossa taxa de poupança ainda ser tão baixa em relação a outros países que precisam crescer como a gente precisa? Bom, em primeiro lugar, eu entendi as suas colocações, professor Newton, como uma grande dificuldade do governo em fazer investimentos, uma incapacidade do governo de investir. Daí a necessidade de fazer parcerias públicos-privadas, outros procurar o investimento privado para complementar a sua incapacidade de investir. Fazer concessões, como fez nos aeroportos. Exatamente. E como não está conseguindo, quer dizer, o governo do PT é interessante. Ele exorciza alguma coisa, de repente, aquilo que ele exorcizou, que ele estigmatizou, que são as privatizações, passam a ser a solução. Só que ele não consegue nem fazer um edital de privatização de um aeroporto. É inacreditável. É surpreendente, porque, diferentemente do que foi a oposição do PT a nós não somos uma oposição demolidora. Nós queremos que o país vá bem. Então a gente torce para que as coisas feitas pelo PT saiam bem. E não sai, não consegue sair do lugar. Mas voltando à pergunta, questão do investimento. Diminuiu o investimento o ano passado. Em parte, por quê? Porque para poupar, para conseguir ter superávit primário para pagar a dívida, o governo cortou gastos. Que gastos? Gastos de custeio? Ele não consegue. Ele encheu tanto a máquina e aquilo é meio incomprimível, que ele vai cortar nos investimentos, onde ele pode cortar. Segundo, além disso, aquilo que ele não gostaria de cortar, ele não consegue fazer. Vejam que do que foi investido em 2011, 60% são gastos daqueles gastos a pagar, restos a pagar de 2010. Do que foi realmente proposto no orçamento de 2011, que já não é muito, ele não conseguiu gastar. Um outro detalhe, a qualidade desse gasto de investimento. O que é o PAC? O PAC é um programa consistente, ordenado, para criar vetores de desenvolvimento. É algo, por exemplo, para estimular o transporte hidroviário, que tem uma repercussão impressionante, um custo-benefício extraordinário na nossa economia? Não, são obras agregadas, é um conjunto de obras que já seriam gastas, todas ganharam o nome de PAC, tiveram uma vantagem, porque se a obra for do PAC, você tem um licenciamento ambiental mais rápido, o que é um absurdo. Então, se não está no PAC, a dificuldade para conseguir aprovação ambiental é maior. Se está no PAC, é menor. É uma coisa surrealista. O fato é que o governo não consegue investir nem aquilo que consegue colocar no orçamento. Dessa forma, é evidente, as suas colocações são evidentes. Não conseguindo investir,
a gente não pode ficar imaginando que o país vai conseguir romper esses 3,5%, 4% tão tíbios de taxa de crescimento do PIB por ano. Falar nisso, professor Newton Marques, e essa discussão que foi muito presente aqui, principalmente na segunda metade do ano passado, sobre um compromisso que o Banco Central deveria ter também com o crescimento. Ele deveria ter um olho na inflação, que é o papel principal de um Banco Central, mas também manter um olho no crescimento, não agir para atacar a inflação sem descuidar do crescimento. Vários economistas têm vocalizado isso, de que o Brasil não consegue crescer se não tiver um pouco de inflação, e o último a verbalizar isso foi o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Nesse sentido, qual deve ser a margem que a gente tem que trabalhar? Sempre o teto da meta de inflação, como aconteceu esse ano, ou até soltar um pouco mais essas amarras? Você colocou um ponto fundamental que eu sempre vinha discutindo, vinha colocando em algumas entrevistas, que eu achava que o Banco Central estava sendo muito conservador para trabalhar com o centro da meta de inflação. Por quê? Porque o diagnóstico da inflação, sendo inflação de alimentos, você não imagina que um manejo da taxa básica de juros vai conseguir arrefecer as pressões inflacionárias. Ninguém deixa de comprar alimentos porque está mais caro. É verdade. Então, abandonar o centro da meta de inflação foi uma coisa que foi positiva. Depois veio essa discussão que você colocou com relação ao crescimento. O Banco Central sempre foi conservador. Eu sou aposentado do Banco Central. O Banco Central é uma instituição conservadora. Então, por natureza. É por natureza. Pela sua missão. Por sua missão. Isso em qualquer lugar do mundo, não é só aqui no Brasil. O Brasil sempre foi muito mais rigoroso, principalmente porque nós tivemos um momento de inflação muito violento. Então, o Banco Central tinha que trabalhar. Tanto que fica difícil o Banco Central reduzir as metas de inflação, porque existem fatores estruturais que são impossíveis você conseguir resolver isso via manejo monetário. Bom, então uma economia ainda bastante indexada em vários setores, né? Ainda existe algum tipo de indexação e isso cria um obstáculo a mais, né? Por isso é que o sucesso do Plano Real foi justamente desindexar. A correção monetária foi um instrumento muito adequado no momento que nós tivemos no início, né, dos anos 60 e até nos anos 70, mas não permitia com que você reduzisse a inflação. Então, realmente, os mecanismos ainda existem na poupança, por exemplo, você ainda tem, né, em alguns títulos do governo, por exemplo, as LFTs. Então, é realmente necessário ver isso. Agora, o crescimento econômico foi colocado. Houve até uma discussão e alguns economistas achavam que o Banco Central do Brasil deveria também ter metas para o crescimento econômico, assim como os Estados Unidos têm em alguns bancos centrais. Chegou a ser cogitado fazer isso por lei aqui. Isso. Então, não é uma coisa difícil. E sempre nós vimos na academia que a política monetária, por si só, ela não é suficiente para resolver o problema da política macroeconômica. Tem que haver uma harmonização entre os instrumentos, política monetária, política fiscal e política cambial. Então, essa questão, esse assunto, eu acho que devemos voltar à discussão, porque é relevante o Banco Central. Então, talvez agora o Banco Central tenha compreendido dessa forma, e talvez até a orientação que a presidenta tenha dado, apesar de que a própria mídia e algumas pessoas de oposição, ou mesmo economistas que nós chamamos ortodoxos, eles vêm criticando essa postura do Banco Central. E é uma postura que eu vejo com simpatia, porque não dá para você imaginar que o Banco Central tem que se ficar de costas para o que acontece na política macroeconômica. Então, ele tem que haver uma harmonização. Deputado Mendes, o senhor vê com alguma simpatia esse compromisso do Banco Central de ter um olho na inflação, mas também um olho no crescimento? Sim, sem dúvida. Não há a menor dúvida de que o Banco Central não pode ficar simplesmente como o fixador da Selic, que nem é, na verdade, a taxa de juros que vigora para a grande maioria dos seres mortais normais comuns. Para um empreendedor, a Selic é para quem tem o dinheiro que vai aplicar no Tesouro Nacional ou para um empréstimo. É um sinalizador, mas para o mundo real, a taxa de juros que ele paga é muito maior. Vamos ver o caso, por exemplo, do BNDES. O governo, em lugar de fazer do BNDES um instrumento para estimular a economia como um todo,
todos os médios e pequenos empresários poderem vir a ter acesso a linhas de crédito um pouco menos negativas. O que ele faz? Ele tira dinheiro, retira dinheiro, faz dívida pública à taxa de Selic, entrega para o BNDES emprestar para os amigos do rei, para um grupo pequeno de empresas privilegiadas, que são aquelas consideradas as campeãs, ou que se transformarão em campeãs. Um pequeníssimo número, e essas empresas, claro, vão receber um dinheiro subsidiado, abaixo da Selic. Abaixo em geral, da Selic. a metade da Selic. Né? O governo bancando a diferença para fazerem compras de empresas, uma parte delas no exterior. É inacreditável que nós tenhamos, durante todo esse período, colocado bilhões no BNDES sem a preocupação de gerar empregos, de estimular a economia, de fazer girar o círculo virtuoso da economia. Esse é um aspecto que eu gostaria que o senhor avaliasse, professor Newton Marques. O governo realmente apostou na construção de alguns chamados players globais, né? Por exemplo, a Friboi foi muito ajudada para sair comprando empresas de alimento mundo afora. Há essa questão que não se gera o emprego aqui, mas há também, por outro lado, a tese de que se garante um mercado lá fora, se põe um pé em mercados consumidores importantes. Como é que o senhor viu essa atuação do BNDES descrita pelo deputado Mendes Temer? Foi uma estratégia que foi adotada pelo governo e pode receber críticas, conforme o deputado colocou, né? Mas também, se nós formos ver lá atrás, deputado, o BNDES também teve também os seus players também que eram privilegiados. O senhor lembra disso, que o BNDESPAR participava também para algumas empresas, né? Principalmente as grandes empresas da mídia, né? Que nós sabíamos de grandes empresas também de alguns setores. Então, isso são estratégias que os governos, né? Infelizmente, a gente não tem acesso a toda essa informação. Mas, dado uma economia globalizada, os governos acabam adotando determinadas estratégias, porque não adianta somente a gente olhar para o mercado interno. Então, tem uma postura, uma posição do deputado que fica difícil a gente atacar, deputado, que é, por exemplo, quando o governo federal tem que emitir títulos para pagar a taxa Selic e passar para o BNDES para emprestar, para financiar, que esse é um problema que eu não coloquei, obviamente, na primeira parte, quando você falou da taxa de investimento, que quem é que financia o investimento nesse país? BNDES? BNDES. Infelizmente, acaba sendo que isso daí nós temos que brigar na OMC, várias vezes tem um panel que eles colocam lá, porque o financiamento que é dado para o setor exportador, né, justamente o PROEX é considerado como subsídio por conta disso. Então, eu acho que as tentativas que nós temos feito, né, discutido, pelo menos no país, para financiar o investimento, não tem sido frutífero. Então, nós precisamos realmente ter. Então, nesse caso, o BNDES acaba tendo essa função, então ele tem que financiar os players, conforme o senhor falou, as grandes lá fora, e assim também aqui dentro, para tentar ver se a taxa de investimento consegue, né, dar algum tipo de sustentação. Para a reta final desse programa, eu queria trazer dois elementos que eu anunciei no início da entrevista. Uma notícia relativamente boa, né? O aumento do salário mínimo na ordem de 14% deve, de fato, dar uma dinamizada na economia, mas quero saber dos senhores se tem algum medo dessa dinamizada ir além do necessário gerar inflação. E a segunda notícia ruim, trazida pelo FMI, de que o custo de vida brasileiro ultrapassou o custo de vida dos americanos quando medido em dólar. Isso, para um país emergente como o nosso, é algo praticamente inédito, porque nos países ricos, os serviços são muito caros. No Brasil, eles deveriam ser bem mais baratos, mas estão subindo numa escalada realmente muito acelerada. Isso preocupa também, há de se atuar para que o preço dos serviços no Brasil, pelo menos, dê uma freada? Deputado Mendes Temer. Bom, são várias colocações que fez um rosário de colocações. Primeiro, a questão dos serviços. Os serviços não são importáveis. Então, hoje o que nós estamos assistindo é que há um processo de inclusão social que começou lá atrás com o Plano Real,
que continuou com o governo Lula, que manteve essa política, as metas de inflação, os fundamentos da economia, estimulou a Bolsa Família, agregou mais gente, com isso ajudou a consolidar um mercado interno maior. Isso aumenta o consumo, não só de bens, como de serviços. Como não tenho como importar esses serviços, eu vou me basear numa oferta de serviços que está sendo pressionada por uma demanda maior. Mas nós imaginamos que isso se ajuste, mais pessoas se capacitem. Nós estamos... Parece uma bobagem, mas é algo que tem um impacto muito grande. Na lei do MEI, do microempreendedor individual, nós queremos que, além dele poder contratar um funcionário, ele possa ter um aprendiz. Parece uma coisinha tão pequena, mas esse aprendiz é a pessoa que vai prestar esses serviços no futuro. E o número de microempresários individuais no Brasil, a lei, eu fui o primeiro deputado a apresentar essa lei, abarca quase 10 milhões de pessoas que podem se registrar porque estão fazendo trabalhos hoje de prestação de serviços e não tem registro. A outra questão que colocou é quanto ao salário mínimo. Nós somos favoráveis. O aumento do salário mínimo ativa a economia de diversas formas e também ajuda a arrecadação do governo, porque como essas pessoas que ganham tão pouco consomem 100% do que ganham, e hoje o Brasil é um país perverso na questão tributária. Ele mais taxa o consumo, isso, exatamente. Então esse recurso volta. Portanto, eu acho que essa questão de fortalecer o salário mínimo é algo positivo e vai ajudar a gerar empregos e renda. Sr. Newton Marques, o mínimo e o custo de vida. Com relação à questão do salário mínimo, realmente o Brasil conseguiu acabar com outro mito. Porque durante muito tempo se dizia que não podia haver aumento real do salário mínimo, porque isso quebrava a Previdência, criava pressões inflacionárias. Nós estamos vendo aí que nada disso é conforme o deputado falou. Se almejava um mínimo de $100, hoje já ultrapassou os 300 há um bom tempo. Eu só acho que a questão do salário mínimo deveria ser revista, deputado, porque existem determinadas categorias, que é o caso dos advogados e contabilistas, contadores, que estão atrelados ao salário mínimo. Então, toda vez que você vislumbra para ajudar os trabalhadores, carrega esses profissionais liberais que estão atrelados. Então, isso aí teria que ser um tipo de desindexação que teria que ser repensado. Muito comum porque um contador cobrar dois salários mínimos. Não tem sentido você chegar e levar os honorários de advogados e de contadores porque está atrelado ao salário mínimo. Então, isso é uma distorção. Bom, mas com relação à questão de aumentar emprego e renda, e aquilo que o deputado falou, o dinheiro volta para o governo. Então, isso é o fluxo circular da renda. Com relação à questão que você falou do custo de vida do Brasil maior do que o dos Estados Unidos, aí tem alguns fatores aí que acabam se entrecruzando, ou então confundindo um pouco. Você vê que a desvalorização do dólar, então tudo você medir hoje em dia em dólar, com a desvalorização do dólar, o real ficou apreciado, então você acaba criando uma distorção. Essa é uma questão. A segunda questão é, você tem, em momentos de crescimento econômico, em próprio desenvolvimento de economias emergentes, como é o caso do Brasil, que tem muitas distorções. E como o deputado falou, os serviços são chamados de non-tradables, não comercializáveis. Ou seja, não dá para você comparar o trabalho de um cabeleireiro no Brasil com o de Nova York. Entendeu? Você trabalhar com um profissional que seja torneiro, né, um encanador. Então, existem esses problemas. E tem a questão também desse cruzamento aí da taxa de câmbio. Então, acaba jogando, né, nas costas dos indicadores, né, que o Brasil tem um custo de vida maior. Agora, claro que nós não temos dúvida nenhuma que o custo de vida num país emergente, ele é muito elevado e tem uma desigualdade muito grande. Você vê que, por exemplo, os transportes, quanto é que o custo do transporte de energia está lá no custo de vida dos Estados Unidos? Baixíssimo. Eu me lembro quando eu estava lá, ficava mais barato você ir, né, de carro do que ir de metrô. Quer dizer, poxa, que aqui no Brasil não acontece esse tipo de coisa. Então, isso cria distorções, o alimento fora de casa. Então, tem algumas coisas que eu acho que acaba, né, consolidando esse diferencial contra o Brasil em relação aos Estados Unidos. Bom, sem dúvida.
O tema não acabou, o que acabou foi o tempo, então só me resta agradecer muito mais uma vez o deputado Antônio Carlos Mendes Stame, PSDB de São Paulo, e o professor Newton Marques, da Universidade de Brasília, por terem colaborado com o Brasil em Debate. E agradecer também a você que nos acompanhou pela TV Câmara ou pela Rádio Câmara. Até uma próxima edição.